Feito, gravando. Então, bom dia, pessoal. Hoje, dia 12 de abril de 2024, a gente vai dar início a mais uma reunião do Lococonfa e a gente tem algumas demandas para hoje, que é continuar com as apresentações de artigo, as aulas de escrita científica e tentar dar andamento às demandas que ficaram da semana passada. A gente tem a apresentação do artigo do Lucas Fontoura, associado à aula da professora Marcela Zimmermann, a parte 2, né, Marcela? Marcela tá por aí? O Eu ato tô por 2. aqui, mas a parte 2 não seria a discussão do tópico? Então ficou o ato 3 da aula passada. É isso? Eu acho que eu vou desenhar, eu vou botar um cartaz assim. Esse ato aí só complicou, né? Se eu dissesse que era parte um, 2, 3, acho que ia ficar Boa. bem mais fácil, né? A Aham. parte um, que é a aula, foi, né? Aí falta a parte 2 e a parte 3, que é o grupo se reunir, que eu não sei se fizeram, e depois se reunir o grande grupo para cada grupo apresentar o que analisou. Eu não sei em que pé ficou. Foi no ato 2 ou ato 3. E daí ficou pendente também a apresentação do artigo. Como é que a gente pode fazer, prof? Quer fazer o artigo primeiro, depois os Tu que atos? Como é coordena, que... cara, tu decide. Tá, vamos fazer o artigo, a apresentação? Não. Então a gente vai fazer a apresentação do artigo. A gente não, o Lucas Fontoura vai fazer a apresentação do artigo. E na sequência a gente dá andamento aos próximos atos. Já liberei para botar a apresentação. Boa. Aqui? Acho que a professora Flávia está esperando para entrar. Não, não tem nem. Ah, sim, tem dois. Por que não aparece? Obrigado, Poli. Quer ficar aí? Enquanto o pessoal vai abrindo aí, o Lucas vai abrindo. No- Os avisos da semana são muito poucos mesmo, porque principalmente acho que está todo mundo muito focado nas coletas. Eu só queria dar um reforço, né, de energia e fé, né, e muita força, porque eu sei que é difícil, é muita gente e tal. É ali que a gente testa o limite assim da nossa crença na ideia, no projeto. Mas reforcem, tá, gente? Lembrem que é muito importante essa fase de coleta, porque vai nos fazer banco de dados, vai nos enriquecer com muitas informações e vai qualificar o trabalho também prático da extensão, né? Só deixar esse registro aí, boa coleta para todo mundo. Começamos a primeira semana com a Poliana aqui em Pavia, né? Já ela está envolvida já num projeto aqui, numa revisão, já está e começando aqui a conhecer o grupo e as coisas de Pavia, né? Tá muito legal. Mas vamos direto, vamos para a aula, para a apresentação do artigo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Fontoura e eu gostaria de apresentar os efeitos de exercício mente-corpo na performance cognitiva no envelhecimento. Eu gostaria de iniciar essa apresentação mostrando o que ela vai contemplar. Ela contempla o porquê que nós devemos tratar do declínio cognitivo nas pessoas idosas, como o exercício aeróbio pode promover melhorias na performance cognitiva dessas pessoas. Eu queria apontar uma brecha na literatura acerca dos exercícios mente-corpo. Eu também trouxe a sumarização dos resultados de alguns estudos individuais e a mensagem principal do artigo. Então, eu começo perguntando por que nós devemos tratar esse declínio cognitivo de pessoas idosas? Isso aqui pode ser uma pergunta retórica no final das contas, tá bem, pessoal? Mas então, eu gostaria de apontar que o envelhecimento humano é, de fato, uma das únicas certezas que a gente tem, né? Tirando alguns percalços da sobrevivência humana, o envelhecimento ele está para todos igualmente. Dentro do envelhecimento humano, a gente tem a grande incidência de doenças crônicas não transmissíveis, tais quais a hipertensão, diabetes. Dentre algumas das condições crônicas não transmissíveis está o declínio cognitivo, que ele é progressivo, inclusive. E o declínio cognitivo, dado como leve, por exemplo,
ele geralmente é autorrelatado. Então, pessoas buscam alguns atendimentos por falta de memória, por dificuldade de aprender, enfim. Eu gostaria de apontar que descobertas recentes mostraram que o exercício aeróbio pode promover melhora na performance cognitiva. Então, pensando, por exemplo, nessas pessoas com declínio cognitivo leve, que buscam a ajuda, o auxílio da atenção, podem ser encaminhadas, por exemplo, para o exercício aeróbico é posto que tem melhora na performance cognitiva. Eu trouxe 3 meios de se obter essa melhoria. A nível sistêmico, foi visto que o aprendizado e a atenção é melhorada nas pessoas que realizam exercício aeróbico. A nível molecular, a gente percebe neurotrofinas no sangue dessas pessoas. Então, quando é feito coletas de sangue, neurotrofinas são encontradas. E a nível celular, a neuroplasticidade dessas pessoas é melhorada. Mas como é que o exercício aeróbico promove essas melhorias? Alguns estudos mostram que o exercício aeróbico previne a perda do volume hipocampal devido ao alto nível de fator neurotrófico derivado do cérebro, aquele BDNF. Eu só traduzi a sigla. A gente também percebeu que o aumento de fatores neurotróficos e a diminuição de fatores inflamatórios corroboram para a melhoria da performance cognitiva de pessoas que realizam o exercício aeróbico. Mas essa apresentação aqui não era sobre os exercícios mente-corpo? Bom, de fato ela é. Então, alguns dos exercícios mente-corpo que a literatura mais traz é o Tai Chi, o Qigong, o Yoga e o Pilates. Todos esses exercícios, pelo menos em sua maioria de prática, realiza a meditação, que trabalha muito a atenção e a consciência dos praticantes. É posto também que muitas dessas terapias é tida como tratamento de questões relacionadas à saúde mental. Tá, mas e a conexão dos exercícios mente-corpo com a cognição? E é exatamente nessa brecha que a revisão sistemática que a gente encontrou com meta-análise objetivou sumarizar os resultados de estudos individuais que investigaram esses exercícios na performance cognitiva de pessoas idosas e pessoas com comprometimento cognitivo leve. Então, essa revisão sistemática sumarizou ensaios clínicos aleatorizados controlados em inglês ou chinês. Essa parte sem chinês também é bem importante, porque muitas dessas terapias são escritas ou são postas no idioma chinês, e muitas das revisões sistemáticas sumarizam estudos em inglês apenas. Então, ela contemplou mais estudos com pessoas idosas que realizaram esses exercícios mente e corpo e que ao menos um desfecho cognitivo tenha sido avaliado. No total, foram 19 estudos eleitos para essa revisão sistemática. A qualidade metodológica de cada estudo foi avaliada através da escala Pedro, que é uma escala que avalia em 11 itens, mas que coloque apenas de 0 a 10 os resultados, de qualidade metodológica, dentre eles, se o estudo foi de fato aleatorizado, se conduziu bem feita a análise dos resultados, enfim, tem uma série de questões dentro da escala Pedro. E os dados de cada estudo tinham que ser disponíveis para a construção da meta-análise, que é uma análise dos dados, uma análise estatística dos dados. E o que foi encontrado, então? Eu trouxe alguns resultados. É um N bem grande, pessoal. 2.539 pessoas, e a maioria, 67,3 pessoas, foram mulheres, com idade média dos participantes entre 60 e 84 anos. As intervenções variaram entre os estudos de 8 a 52 semanas, de 20 a 120 minutos por sessão, e sendo feitas de uma vez por semana até todos os dias da semana, entre os estudos. Alguns dos resultados, pessoal, sugeriram que esses exercícios eles podem ser eficazes e seguros na melhoria da performance cognitiva dos idosos, no geral. Um efeito pequeno do exercício mente-corpo na cognição global foi observado, isso também congruente com outras revisões. Melhorias leves e moderadas foram observadas na função executiva, que é um dos domínios da cognição. E aí,
se discutiu que, possivelmente devido ao treinamento de novas habilidades durante a prática dos movimentos, então os praticantes tinham que aprender, de fato, novas habilidades para realizar aquelas atividades. Na linguagem também foi observado um efeito mais forte naqueles pacientes que eram saudáveis, que eram rígidos, do que naqueles com deficiências, com declínio cognitivo leve, por exemplo. A gente percebeu também que houve uma melhora significativa no desempenho da memória, daquela memória de curto prazo e da tardia, possivelmente relacionada também a essas alterações no volume hipocampal e pelo que Obrigada. no volume hipocampal. E houve melhoria significativa na habilidade visoespacial nos praticantes que realizaram os exercícios mente-corpo, similar com aqueles encontrados com os exercícios aeróbicos. Então, uma das reflexões que também tinha no estudo era de que esses exercícios eles podem estar dentro de alguns dos escopos dos exercícios aeróbicos. Aqui eu trouxe alguns possíveis mecanismos. Então, está dado o estímulo do volume hipocampal, a perda do volume hipocampal, dos lobos frontais, assim como o aumento de alguns biomarcadores importantes nessa função cognitiva, pessoal. As limitações desses estudos foram a heterogeneidade dos resultados, numericamente falando. Então, alguns estudos, pensando em estudos individuais, fizeram algumas análises estatísticas e tiveram análises feitas de uma maneira diferente entre cada estudos. Então, a gente teve uma heterogeneidade nos resultados de acordo com essas ferramentas de avaliações, certo? Mas qual é a mensagem principal desse artigo, pessoal? Para sumarizar legal, que a gente tem, então, que os exercícios mente-corpo podem sim promover melhorias nos diversos domínios da cognição em idosos e em pessoas com um comprometimento cognitivo leve. O que acarreta, por exemplo, daí a gente extrapola, né, para uma maior independência, para uma melhoria na memória, tanto de curto quanto de longo prazo, um planejamento do futuro, porque sem memória tu não consegue planejar o teu futuro, tomada de decisões e controle de impulso. Pessoal, esse daqui é o estudo que eu fiz a apresentação. Aqui está a minha referência. E eu agradeço demais a atenção de vocês. Foi a minha primeira apresentação, pessoal. Olá. Ai, que muito bem, parabéns. Deixa eu só ver como é que é isso aqui. Pode fechar isso. Isso. Henrique, posso começar enquanto vai organizando? Pode sim, prof. Lucas Fontoura, parabéns pela apresentação, gostei bastante até da forma que tu apresentou, assim, tranquilo e de um certo modo um pouco inovador, assim, né? Um pouco... quando a gente apresenta, mas é uma coisa para a gente lembrar, quando a gente apresenta artigo aqui no grupo, a gente tenta fazer nos moldes de uma apresentação de congresso, né? Numa apresentação oral de congresso. Essa é a ideia que geralmente a gente usa, tá? Mas eu acho muito legal quando a gente consegue fazer uma análise crítica do artigo também. Então, o que eu acho assim? Bom, achei ótimo, tá? Achei muito legal a ideia de fazer um resumo, trazendo a tua interpretação sobre os achados, explicando alguns desfechos um pouquinho mais para a gente aprender junto aqui. Eu achei muito legal. O que eu acho só de sugestão é que, primeira coisa, que a gente consiga fazer a apresentação. Eu acho que dá para ter esse tempo do apresentador sobre o artigo, mas é importante que a gente apresente a maior parte do artigo como se fosse o autor. Esse é um exercício estranho, né? Que a gente tem que fazer algo que a gente não é o autor. Mas tentem fazer isso, tá? Então, em vários momentos tu disse, os autores fizeram. Não, foi feito isso, né? Então, dá essa linguagem nas próximas apresentações, fica com uma análise, né? E aí, tá, essa é a parte formato, eu quero fazer um comentário bem pouco, mas quero te testar também sobre... Tu me mostrou ali um achado que me chamou bastante atenção, que na linguagem tem um desfecho que não é óbvio, não é intuitivo para nós, né? A gente sempre espera que o pessoal com disabilidade, né, com restrições,
vão ter uma janela de treinamento maior, né? Mas não é bem assim, né? Só que o problema é que a disabilidade também é um mundo enorme, né? As desordens, né, de movimento, etc., são, na verdade, é um mundo de coisa. Então, dizer que é a, né, desordem é um pouco estranho, mas tu conseguiu captar nesse achado que apareceu, que é super interessante, que é a linguagem, ela parece ser um fator onde tem mais efeito de treinamento em pessoas rígidas do que com alguma restrição e tal. Que tipo de grupo eram esses onde apareceu isso? Ou não aparecia isso no artigo? Para a gente ter uma ideia mais específica de... E aí a minha dúvida é também, não houve alteração, não houve melhora também com treino aeróbico, ou houve menor do que nos rígidos? Professor, essa é uma dúvida que eu gostaria de trazer aqui para a mesa também. Por que de pessoas rígidas terem tido essa melhoria a mais do que os idosos com comprometimento cognitivo leve? Na amostra geral, eram idosos, ou seja, a partir de 60 anos mais, e pessoas com comprometimento cognitivo leve. Geralmente era essa a amostra de pessoas que tinham lá. Mas também tinham indivíduos com depressão, também tinham indivíduos com outras condições, de saúde. Certo? Ah, Mas eu não comprometimento leve, sei, tá? Eu estava eu não falando em sei. desabilidade, mas estava sendo muito forçado. Então, comprometimento leve foi onde não apareceu tanta diferença, né? Isso. Em comprometimento cognitivo leve Hum, comparado com pessoas rígidas, não foi tão superior. Pessoas rígidas tiveram melhoria sim. na linguagem, no domínio da linguagem, a Uhum. maior do que pessoas com comprometimento cognitivo leve. O Super, porquê super disso, interessante. molecularmente, ou enfim, neurofisiologicamente, eu não soube explicar ainda. Enfim, gostaria de abrir, inclusive, essa discussão para o grupo, se alguém. E eu já lanço, a professora, quando a pergunta é muito difícil, essa é a pergunta para a professora Flávia, né? Mas antes, se alguém quiser, fiquem à vontade. Tá Oi, mudo. pessoal, bom dia. Ela está muda. Eu estou tentando parar aqui, eu entrei meio torta hoje, até com o microfone aberto, me perdoem. Lucas, parabéns. Eu gostei muito dessa apresentação, realmente tu é muito eloquente, demonstra bastante segurança, isso é ótimo. Mas eu fiquei com dúvida, porque essas revisões sistemáticas, que eles jogam um monte de estudos, né? A primeira dúvida que me apareceu, e que eu não sei se tu apresentou as tabelas, foram os desfechos, né? Quais foram os desfechos, quais foram os instrumentos, para a partir daí a gente também poder tentar inferir mais coisas ou compreender melhor os estudos. Tu chegasse a apresentar essa informação e eu que não vi? Não, prof, eu não apresentei. Estava na minha outra apresentação, mas eu posso reabrir aqui a minha outra apresentação para mostrar para vocês. Mas os desfechos analisados foram os 5 domínios da cognição. Então, aprendizado e memória, cognição global, função executiva, linguagem e habilidade visoespacial. Dentre elas, algumas das ferramentas que a gente utiliza aqui. Por exemplo, o teste de trial making, de trajetória, o Stroop test foi utilizado. Enfim, tem outras ferramentas. Eu posso trazer aqui melhor, mas, enfim, foi erro meu mesmo. Eu poderia ter trazido. Eu acho que seria bem interessante. Acabei não trazendo. Porque com essas informações a gente se sente um pouco mais seguro para inferir, para discutir, inclusive os efeitos nas diferentes populações, né? Sim. Querem explorar isso ou acham que é too much? Não ficou pergunta. A pergunta é se a gente vai explorar um pouco mais os desfechos utilizados nos estudos, ou se vocês acham que é muita coisa a gente se debruçar nesse ponto, por causa do tempo da reunião, para a gente seguir os comentários. É um ponto-chave, né? Assim, a gente viu tem a linguagem, né? Função executiva. Aí dá para o Lucas mesmo falar quais foram as principais assim que eles analisaram, só recordando, né? Eu precisaria abrir, não tem, tipo, Não, não precisa abrir, não tem, aqui não tem espaço para cola. Aqui tá tudo, né? Tá aqui. É rígido. Não é rígido, é rígido mesmo, É. que aparece. Ah, Vai lá, Lucas, já está aberto.
Isso, foi um pequeno efeito no... Todos os efeitos foram significativamente importantes, né? Então, com P abaixo de 0,05. Então, um efeito pequeno do exercício mente-corpo na cognição global, comparado ao grupo controle, aos grupos controles, né? Porque foram grupos controles heterogêneos entre os estudos. Melhoria leve a moderada na função executiva, comparado aos grupos controles. Um efeito positivo, ou seja, talvez um pequeno, ele não esclareceu se era pequeno, moderado ou grande, mas ele disse um efeito positivo na função da linguagem, e aí ele esclarece que mais forte em saudáveis do que naqueles com comprometimento cognitivo leve. Melhoria significativa no desempenho da memória, tanto a imediata quanto a tardia, e melhoria significativa na habilidade visoespacial, os comparado com os grupos controles. Esses dos domínios da cognição foram esses resultados que a revisão obteve. Beleza, eu acho que uma coisa que a gente poderia pensar aqui, não sei o nosso tempo para discussão, tá? É assim, a gente sabe que tem muito achado sobre exercício aeróbico, e a gente relaciona essa questão do exercício aeróbico com a perfusão, né? Com o efeito sistêmico do exercício. Mas quando o exercício ele está ligado a essas habilidades corpo-mente, em geral, ele foca muito na questão respiratória, respiração diafragmática e abordagem do sistema neurovegetativo, né? Então a gente imagina que o exercício corpo-mente, tipo tai chi, yoga, ele convida o sujeito a trazer uma atividade parasimpática maior. Aí a gente poderia abrir, né, as nossas inferências aqui sobre o efeito do estresse, sobre o nível do cortisol, sobre o estresse oxidativo e sobre a possibilidade desse sujeito tendo uma atividade parasimpática maior, diminuir esses efeitos adversos do estresse, mas isso é uma inferência. Não sei se os autores buscaram essa abordagem no racional dos estudos, né? Porque são estudos que vão demandar menos energia, né? Ou contrações de grandes grupos musculares, mas que vão focar muito na respiração diafragmática, no convite a essa conscientização corporal e tudo mais. Então, talvez, a partir daí, a gente poderia abrir para os nossos experimentos assim. Qual é o papel do exercício físico voltado à força? Qual é o papel do exercício físico voltado ao condicionamento cardiorrespiratório? E qual é o papel do exercício voltado a este controle neurovegetativo, né? Nós no CREM, por exemplo, ou mesmo nos nossos projetos de Parkinson, a gente não tem uma abordagem de exercício corpo-mente. A gente tem um volta calma no final, mas o nosso foco é jogar o sujeito, sobretudo nesse ano, a uma atividade física e a um convite de exercícios cognitivos. Então, o quanto esses artigos conversam com o que a gente faz? Acho que não muito, porque as nossas abordagens, a gente não tem tai chi, a gente não tem yoga, a gente não tem ai chi, que é aquele tai chi na água, e a gente usa o relaxamento como a parte final, né, dos nossos programas. Então, talvez é isso, é mais uma variável independente, que é o exercício corpo-mente, que a gente aqui no nosso grupo não tem tanta experiência. Vocês concordam? Sim. Tem um guri agora que ele é bicho e ele é professor de Tai Chi. E ele se interessou bastante quando ele estava vendo a minha apresentação. E aí, enfim, talvez um dia ele queira conversar com a senhora, alguma coisa. Os japoneses, eles têm uma técnica que não pegou no Brasil, que é o Aichi, né, que é o Tai Chi na água, é muito conhecido na América do Norte, muito conhecido no Japão. Os grupos de idosos fazem muito o Aichi, e os desfechos que eles estudam, geralmente, são equilíbrio corporal e outros aspectos cognitivo-comportamentais. Então, talvez seja aí para o futuro dos nossos grupos a gente se debruçar um pouco mais nisso, né? Mas a gente ainda tem outras dúvidas com respeito até ao próprio exercício. Tarta, eu dizia
E, pessoal, eu dizia isso. Esses dias eu comentei com o pessoal. A maior parte dos crânios dos gênios são sedentários contumazes, né? Qual é o perfil do nerd? É o paradão que passa o dia socado na frente de alguma atividade cognitiva e que faz zero exercício físico, né? Então, a gente não conhece muitos atletas intelectuais. É ou não é? É muito difícil. Esse atleta é genial, é intelectual, é um sábio. Porque parece que na vida se separam, né, as coisas. Por exemplo, eu mesmo era atleta de vôlei e atletismo, e eu me lembro que meu pai disse: vai parar de fazer esporte, vai estudar. E eu me lembro que eu tinha esse conflito: o atleta não estuda, e quem estuda não faz esporte. E a gente entra hoje, né, exatamente ao invés desse olhar, que é, bom, traga o exercício para complementar ou para auxiliar na atividade cognitiva. Mas a gente ainda tem muitas dúvidas no que a gente faz mesmo, né? Basta ver o impacto que foi essa semana o nosso TC10, quando a gente mudou, a gente tinha combinado o número aleatório 3 em 3, a subtração, aí na hora houve o ruído de comunicação e nos primeiros testes se fez a contagem regressiva de 1 em 1, e os idosos tiravam de letra. Quando nós metemos o aleatório com tabela de número aleatório, com 3 algarismos, e faz a subtração de 3 em 3, os velhinhos bugavam. E aí a gente teve diferentes comportamentos, os que caminhavam mais devagar, e ontem os guri me falaram que tinha os que caminhavam mais rápido ainda. Mas se a gente fosse corrigir as provas de subtração, mais da metade rodava. Fala aí, Val. Tava com meu microfone aberto, desculpa, gente. Cheio de ruído aqui agora que eu vi. Sim, vários relatos deles ontem dizendo: nossa, quando tinha que falar o 737, eu não conseguia nem pensar que número que era. Então eles estavam bem. Eles ficaram bem surpresos com essa mudança da dupla tarefa. E a gente recebeu um professor, eu não quero dar o nome dele, por causa do nosso pacto ético, professor universitário, cálculo 1, matemática, várias disciplinas de exatas, e eu ainda falei: olha aí, galera, esse velhinho aí vai gabaritar. E diz que mesmo ele bugou na subtração de 3 em 3 Mas durante o olha, TC10. interessante, né? Até Interessante! aqueles dados que foram coletados errados são interessantes da gente ver, né? A gente já aprendeu só com o relato, né? Eles não mudaram, né? Então tem ali um limite de contagem que pode ser até nessa parte numérica, né? Subtrair 2 talvez seja meio fácil, meio difícil, 3 já salta, né? Já envolve ali uma atividade cognitiva já maior, né? Muito interessante, muito legal. Eu teria esses dados Seguimos. errados também coletado, eu não apagaria. O de 1 em 1, O de um em um. segura aí, eu acho que foram Eu uns registraria em 30. algum lugar, deixando, né, não apagar nada, deixar só bem relatado que foi feito de outro jeito, né? Acho muito interessante, né? E tem as duas, eu queria fazer um relato assim que a Flávia comentou. A gente está estudando com as gurias, com a professora Aline, né, a Ana, a Andréia e a Flávia. A gente está estudando, por exemplo, um conceito que me foi apresentado por elas sobre o enativismo, né? Que é um tema que está aparecendo nos congressos de neurociências, né? E a parte de cérebro. Que vai dizer que não existe cognição que não seja que não esteja relacionada com movimento e vice-versa, que as duas coisas são muito integradas. E eu acho que eu comentei numa reunião também, que eu estou lendo um livro sobre locomoção de um biólogo evolutivo, que ele vai dizer que o desenvolvimento do cérebro em seres humanos, assim como em vários animais, é muito centrado no animal para a função de locomoção, né? Então, ele vai dizer que o início da construção evolutiva do cérebro é ligado à locomoção, ou seja, são coisas muito interligadas mesmo, né? Que a gente teima, às vezes, em querer isolar, até por um raciocínio cartesiano e tal, mas são super interessantes, né? É o próprio exemplo da dupla tarefa ali, é um exemplo de um teste que testa essa interferência ainda, que nos dá essas possibilidades de pensar essas adaptações específicas. Quando a intervenção é muito, muito cognitiva, o que acontece também? Aparecem repercussões no movimento e tal. E é isso que a gente tem que dar uma estudada, né? Muito legal.
Eu, da minha parte, também tô satisfeito, gente. Não sei se vocês querem fazer mais comentários. Vocês querem falar alguma coisa? Alguém aqui? Não? Então a gente pode dar início à próxima etapa, eu acho que é a discussão do intergrupo. Antes disso, gostaria Só de uma parabenizar o Fontes. pergunta, Henrique. Vai. Desculpa, só para eu pegar o raciocínio que eu cheguei no meio da discussão. Qual o artigo que foi apresentado? Foi o do Dupla Tarefa ou foi o da Diana? Foi dupla tarefa, né, Fontes? Foi Era o o Dupla Tarefa? Zanguetal. Não foi o da É. Diana. Tá, Pessoal, é um que a prof indicou. Cadê? O André acabou de colocar no grupo, Val. É, tá, Zanguetal. tá. Tá? Tá, obrigado, gente. No grupo moço. De nada, Val. Então, eu gostaria de parabenizar o Fontes pela apresentação. Como contribuição, eu gostaria de dizer para ele que ele poderia usar os gráficos e tabelas para, de repente, apresentar os artigos, e com isso tu mostraria os desfechos, que é a dúvida da professora Flávia ali, e focar um pouco mais na metodologia, né? Que aí tu explica o que está acontecendo para quem está assistindo. E aí tu consegue ampliar a análise do artigo. O que foi exatamente que a prof falou? Então, seria algo mais visual, né? Então, a gente pode dar andamento aqui a reunião do grupo e organizar a discussão intragrupo. E nesse momento, professor, o senhor vai interromper a gravação ou continua gravando? Como é que funciona? Tudo contigo, paro. Dou pause aqui. Aham. Continua a gravação da reunião do dia 12 de abril de 2024, Lococonfa. Tudo com o coordenador Henrique. Então vamos lá, obrigado, professor. A gente vai dar continuidade à reunião, e agora com a discussão do intragrupos, né? Dos intragrupos, falando sobre os artigos que a gente fez a revisão aqui com os pares. Daí que a gente está na sequência do grupo 1, né, André? Quem são as pessoas do grupo 1? Bom, sou eu, e hoje estava o Ibra, o Fernando e o Matheus. Tá, então a gente pode começar exatamente com vocês, né? Então vamos lá. Tá, obrigado, Henrique. Então, o nosso estudo é o estudo. Vocês mutaram os dois microfones. Não tá dando pra ouvir nada. Desmutem um dos microfones. Aqui, ó, abriu o meu microfone aqui. Acho que mutou. Deu bom, deu bom, deu bom. Melhorou? Mas fecha aquele microfone. O da Andréia tá aberto, né? Por isso tá dando eco. Mas a Andrea tá no Pará, professor. Não, então não é a da Andréia. Estou viajando. Sei lá. Tá o do Dani aberto agora. O do Dani Vamos ver. abriu agora. Oi. Agora? Tá, agora sim. Agora tá bom. Tá. Bom, então o nosso estudo é o estudo do Edilson Fadiga, que é sobre os efeitos da fadiga nas variáveis biomecânicas e energéticas de corredores recreacionais. Então, a ideia era mais ver os autores, título e resumo, né, hoje. Então, a gente estava discutindo ali, por isso também, né, se quiserem, Ibra aí, Matheus, Fernando, falar. Mas o que a gente, mais a questão do título ali, que coloca que é um estudo cross-sectional, study, que é um design cross-sectional. E a gente ficou discutindo se realmente foi um design de estudo, né, transversal, realmente, porque, pelo que a gente entendeu, os autores avaliavam os corredores no pré, faziam um teste incremental de corrida para induzir fadiga e avaliavam no momento pós. Então, mesmo que fosse ali, né, dentro de uma hora de coleta ali, né, que a gente estava falando com o Ibra, mas eram dois momentos distintos no tempo, então tinha medidas repetidas ali, então a gente acabou ficando na dúvida se realmente era um estudo cross-section ou um estudo de efeitos agudos, algum outro tipo de design experimental.
Então, foi essa uma das principais pontos, né, que a gente pensou. E do termo técnica de corrida, que aparece ali no título, a gente ficou se questionando assim, o que que seria técnica de corrida, qual era a definição que os autores trouxeram de técnica de corrida. Se daqui a pouco dá uma. E esse termo depois não aparece também no resumo, acho que não aparece no documento, ao longo do documento. Então, talvez suavizar um pouco e falar biomecânica de corrida, variáveis angulares, cinemáticas, algo nesse sentido, assim. Um pouco o termo técnica chama, né? Chama bastante atenção, mas não sei se não fica muito amplo, assim, né? Acho que foi, né? Isso aí, Fernando, mais ou menos. Ibra, Matheus, se quiserem também falar, mas a gente acaba ficando mais no título, assim, e o resumo, aparentemente, não tivemos muito levantamento, assim. Posso falar? Ah, claro, claro. Fazendo dois comentários. A gente, ao longo dos anos, fica nessa dúvida, porque esse delineamento que a gente usa é uma terminologia de estudos clínicos, que para estudos de exercício é um pouco estranho, né? Não, às vezes não se ajusta bem, e vocês têm razão nessa discussão, tá? Tem gente que coloca, às vezes, como o ensaio clínico, até crossover, ensaio clínico, né? Que dá uma ideia de algo mais experimental, na real é tudo agudo, como foi o caso desse estudo, né? Porque tem uma sequência temporal. Só que o critério que a gente usou ao longo dos anos é, é usar assim para estudos observacionais, cross-sectional, tudo isso que reflete esse tipo de design, a gente coloca como estudos onde vem respostas agudas, mesmo que tenha um sequenciamento. Nesse caso, tem um efeito de fadiga, aplica e tal, tal, mas tudo isso é agudo, né? São respostas que acontecem no total em 1 hora. Pode ser sequência de exercício, às vezes é a resposta 48 horas depois do exercício. Aquilo ali a gente ainda chama de agudo. Então, aquilo ali a gente tende a chamar mais de observacional no grupo. Ao longo dos anos, a gente fez essa definição. Embora é verdade que às vezes o pessoal usa outro termo por causa desse sequenciamento, tá? Mas em ciência do exercício é mais usado esse critério que eu acabei de dizer. Então, quando é respostas agudas, a gente costuma dizer que está dentro dos estudos observacionais, aí tem as subdivisões, mas seria dentro disso. E experimental ou ensaio clínico, a gente tem usado mais para estudos crônicos, né, como um resumo. Mas não quer dizer que seja exato e que a resposta seja só essa, até porque os próprios epidemiologistas não fecham, não se concordam uma vez a cada 2, né? Sempre uma opinião um pouco diferente sobre essas análises, mais aplicada ao exercício. Alguém levantou a mão ali antes de eu ir para o próximo ponto. Professor, eu só fiquei com a dúvida se essa diferenciação de agudo e crônico é tipo 3 meses mais, 3 meses menos. É o que diferencia. É isso? É por ali o limite, sabe? Mas não é. Esse é meio duro, sabe? Tem estudos de treinamento. O importante é que se considere que seja um treinamento, que tu espere adaptações crônicas. E às vezes isso pode acontecer até um pouco mais rápido, sabe? Se tu pegar paciente que acamado, coisa assim, tu pode fazer intervenções que a gente possa dizer que teve adaptações, não respostas. Então, é uma discussão que parte mais disso, sabe? Então, pode ser até mais curto do que 3 meses. A maioria fecha o teu critério, fecha em quase todos. Mas tem que cuidar, tem que sempre, a resposta principal eu estou avaliando adaptações crônicas ou respostas agudas. Se tu conseguir ainda ter certeza que é adaptação crônica com um pouquinho menos, com 2 meses, tudo bem, aí vira ainda, tá? Mas na maioria das vezes, sim, a gente usa o mínimo 3 meses, né? Às vezes não. Ah, não, a gente usa muito estudo de 8 semanas, hein? Agora que eu lembrei, a gente usa muito estudo de 8 semanas e vendo adaptações, né? Que são muito rápidas. Então, na real, eu usaria até menos, eu usaria 2 meses ali como um limite e tal. Mas lembrando disso, tem que te convencer que sejam adaptações crônicas, né? No caso, e o caso do estudo do Edilson, né, o nosso ali, ele é respostas agudas, ali não se tem dúvida, né? Embora tenha um sequenciamento, não são adaptações, são respostas mesmo frente à fadiga e tal. Esse era o primeiro ponto. Putz, agora eu não lembro do segundo, que foi levantado. Da técnica, professor.
Ah, sim. Não, ali é muito legal. Acho que dá para resumir também o comentário de vocês, dizendo assim: a gente tem que cuidar com a consistência de termos. Tem que ter muito cuidado com essa consistência de termos. Então, se apareceu só no título, e no resumo, e no documento não aparece, é um sinal de que a consistência não está boa. Então, é mais um motivo ainda para tirar o termo. E depois tem isso que vocês comentaram, mas a gente resume um pouco assim: técnica de corrida, ou caminhada é menos usada, mas técnica de corrida a gente costuma usar para campos um pouquinho mais aplicados, assim, né? Se é uma revista, um periódico mais biomecânico, mais mecanístico, a gente mais forte ainda o motivo, a motivação para usar a cinemática, biomecânica, né? Se é um campo um pouco mais aplicado, aí a gente pode pensar em usar técnica, mas eu concordo com vocês também. Eu acho que era bom trocar aquele termo ali também. Tá? Fechou meus comentários ainda. Perfeito, sim. Acho que era isso, então. Valeu. Valeu. Então, obrigado, André, aí pela discussão do artigo, grupo 1, né? E a gente vai dar continuidade para o grupo 2, que é o nosso grupo, né? Que é o nosso grupo. Então, nós, nós organizamos a nossa dinâmica de leitura do artigo. Então, cada um dos componentes leu individualmente, depois a gente tentou reunir ali para discutir alguma coisa, só que aí nosso tempo estava um pouquinho curto, e aí acabou que ficou um pouco meio. Cada um pode contribuir, né? Então a Diana tem contribuições, a Poliana também tem. Eu vou falar um pouquinho aqui do início, e aí a gente tem os outros componentes que, se quiserem se manifestar, fiquem à vontade. Então a gente fez o estudo do artigo do Melo, colaboradores, né? Que investigou duas intervenções, né? Foi os elásticos e os dumbbells ali, bilaterais e unilaterais, sobre os ajustes posturais antecipatórios e compensatórios da flexão de ombro, né? Unilateral e bilateral. Então, o que que a gente observou ali? A gente pensou que a gente observou ali palavras-chave, o título e resumo, que é o escopo ali da reunião, né? E a gente entrou em uma dúvida inicialmente, que é o seguinte: o que que é mais interessante? Aí eu jogo para todo mundo para a gente pensar junto. A gente quer ser mais abrangente, muito, muito, muito realmente abrangente no que ali nos termos de busca, quando a gente pensa em database, ou a gente quer restringir mais um pouco para estar mais ou menos dentro do escopo do que a gente está escrevendo? Por que essa dúvida? Porque a gente achou um termo aqui, por exemplo, ahn, postural balance ali, que é o termo mais geral do artigo, e seria mais interessante colocar ele ali como keywords, para ser bem geral mesmo, ou seria mais interessante colocar ajuste posturais antecipatórios? Então, essa é uma dúvida que a gente pensou aqui. E daí a gente pensou que a gente pensou de duas formas, que a gente poderia ser mais abrangente e realmente aparecer em todas as buscas ali, ou restringir. Eu penso que poderia restringir. Aí o Dani pensou, mas será que fica muito amplo? Será que o nosso artigo não perderia qualidade ou algo nesse sentido, né? Então eu coloco para vocês a discussão, assim, em que maneira a gente pode pensar isso, professor e os demais que estão presentes na reunião. Eu vejo de maneira ética, né? Se eu coloco termos cada vez mais e mais gerais, eu fujo muito do escopo da minha pesquisa. Eu apareço muito mais quando numa pesquisa em database, mas eu vou ficar completamente deslocado daquilo que eu realmente pesquisei. Vocês estão ouvindo, Daniel? Sim. Pessoal, tem uma solução. A gente também costuma fazer de um jeito, mas também o pessoal pode adicionar. Tem uma coisa que a gente sempre tem que cuidar com as palavras-chave, é que não repetir termos que foram usados no título, né? Então, isso deve ter sido respeitado, né? Mas até isso já nos ajuda a entender uma estratégia também. Daqui a pouco, a gente costuma sempre deixar algum termo um pouquinho mais genérico e um pouco mais específico, fazer esse equilíbrio, tá? Então, na real, tem espaço, palavras-chave são 5, 7, né? Então, dá para jogar com essas coisas. E uma delas, que é muito forte para nós, na área da locomoção, é sempre colocar locomotion, tipo uma marca do grupo, embora caia no risco não, acontece mesmo isso que o Dani falou. Aquela palavra-chave
ela nos ajuda a entender quando querem procurar coisas muito amplas, né? Mas certamente nunca ajuda para encontrar o termo que a gente vai usar. A gente tem que adicionar outras palavras-chave que sejam mais específicas e ajude nisso também. Então, por isso tem que ter esse equilíbrio, tá? Mas a gente costuma usar os dois para. Então, eu teria o cuidado, se os dois são importantes, um é o grupo, é a linha de estudo geral, e o outro é o desfecho, é a linha de estudo que está mais específica, dá para deixar os dois. Mas tomem cuidado para que nenhum dos dois esteja no título. Se estiver no título, já resolve. Um deles já nem entra porque está no título, né? E aí já ajuda a fazer essas escolhas. Mas lembrem disso, tá? Não tem uma resposta só certa. O raciocínio do Dani está certo, mas tem que cuidar que também, às vezes, é importante ter espaço, palavras-chave que nos remetam a uma busca maior também, em alguns momentos, né? Então dá para pensar desses dois jeitos. Sim. Então, professor, obrigado. Inclusive, essa observação, ela está aqui, tô com o artigo aberto, e daí aqui tem ajustes, né, posturais antecipatórios e tem o comportamento motor ao lado. O comportamento seria algo mais geral ali, e os APAs seriam algo mais específico, né? Então, de repente, colocar algo mais geral aqui também nos ajustes, né? Hum. Não sei. Tem as keywords repetido o termo do título, que é a Ah, flexão de ombro, né? A flexão de ombro está repetido nas palavras-chave e no título. Aham. isso tem que evitar, tá? De Isso, acordo com a professora Marcela Zimmermann da aula passada, isso aqui é uma coisa que a gente pode estar evitando, né, e tentando ampliar a busca com outros termos. Acertei, professor? é isso aí, eu tô com vocês. Concordo. A professora não está na aula. Ah, Tá. outra. Ah, Poliana e Diana e demais componentes do grupo, vocês querem adicionar mais alguma informação? Uhum. Ah, também, eu lembrei aqui da Poliana, ela colocou uma observação que eu achei interessante, lembrei agora, Poliana, sobre o resumo, ela falou sobre a estrutura, a gente concordou ali que está bem estruturado, né, então consegue se adequar dentro daquelas estruturas de Picot, né, de resumo e título para as buscas, para revisão sistemática, né, então tá bem legal nesse sentido também. Se alguém se sente à vontade para contribuir, senão a gente vai... Quer falar, Francis? Não? Então é isso, pessoal. Grupo 2 foi essas contribuições. A gente vai dar continuidade para o grupo 3, que é o grupo da Bruna. Com o estudo da Diana, eu vou ler o título em português: Validação de um sistema de captura de movimento inercial e de um aplicativo de smartphone comparado com um sistema de captura de movimento convencional para avaliação dos parâmetros espaço-temporal da marcha em indivíduos com paraplegia espástica hereditária. A gente achou ele um pouquinho descritivo demais e comprido demais, né? Então, talvez uma ideia que a gente teve foi trocar, em vez de explicar e aí o termo eu não sei usar, mas em vez de explicar o que é cada um ali, talvez dois tipos diferentes de captura inercial, e aí a validação aí sem o outro, eu acho que não tem como tirar, né, do sistema convencional de captura. Mas tentar diminuir um pouco, porque a gente se perde na metade do título, talvez. Não sei vocês. Tem aquela estratégia que a Marcela falou, né, na última aula de, às vezes, colocar um resultado já no título, tipo, tal coisa, e Mas aí entra uma coisa que a gente encontrou no meio da leitura. A palavra validação, ela tá nos objetivos. Não, ela não tá, ela tá no resumo, mas ela tá nos métodos, ela não tá nos objetivos. Aí eu perguntei até pro Henrique, por uma curiosidade minha, se quando a gente valida, a gente usa esse termo em todas as etapas do texto, nos objetivos e nos métodos. O primeiro objetivo é a confiabilidade, mas no método a validação. Ou a validação fica em todo o texto, porque tá confiabilidade nos objetivos e nos métodos e nas palavras-chave da validação. Então, assim, eu fiquei confusa com isso. E também a repetição da palavra validação no título e nas palavras-chave.
Aqui, deixa eu fazer um comentário também. Às vezes, o termo validação, ele tem um sentido um pouco mais geral, né? Aí a confiabilidade, repetibilidade, são etapas, né? Às vezes tem até subtipos da fidedignidade, né? Teste, reteste, às vezes tem uma... Pero não, mas é, tem algumas análises que são que englobam tudo que é de validação, né? Então pode ser pensado assim, aí não teria problema, né? Mas de novo tem que ser consistente, né? Ao longo do artigo todo. Nesse caso, se ficou nas palavras-chave validação, é porque ela está sendo usada talvez com a ideia mais geral. É um estudo de validação, né? Esses estudos de validação, né? Se vocês forem no checklist, por exemplo, desses tipos de análise, que são todas essas que eu listei antes, eles às vezes agrupam elas todas em validação, né? Era só esse comentário. O resto, ok. Eu falo como grupo 4 aqui, então. Tava desligado o áudio. Eu passei pro pessoal, como a gente fez errado, a Ana e o Edilson e o Gabriel na primeira vez, a gente fez uma parte inicial da introdução, mas a parte do que a gente tem que discutir hoje, a gente tinha notado que dentro do texto do resumo ali, ele está orientado de uma maneira mais indireta, diferente do que a gente estava comentando antes. E daí fica meio. Eu fiz algumas pontuações que depois eu vou mandar no documento para a DAI. Ah, desculpa, não fiz o contexto. O nosso artigo é o da DAI, que é o Mecanismo Elástico em Corredores Aéreos e Terrestres, um estudo cross-sectional study. Que daí eu fiz uns comentários para mandar para a DAI, mas mais nessa organização de... Ela começa o resumo com um although, com uma palavra de entretanto, ou apesar, né, de alguns fatores sugerirem, em vez de ser mais direta, eu acho, a parte de introdução do texto ali. Mas acho que é isso, assim, dessa parte inicial, são poucos comentários, mais nessa parte gramatical, assim, de orientação do texto só. Acho que é isso, Henrique, do nosso aqui. Boa. Tem mais um grupo? Não, acabou. Acabou. Então, acabou. Ah, obrigado, Lucas. Professor, a gente estava conversando com o André aqui, não sei se já foi falado sobre isso, mas de repente a gente tem uma cópia do artigo para a gente de fato colocar ali, escrever, né? As sugestões e tudo, porque daí acho que fica mais fácil para os autores pegarem as sugestões Em e versão Word, tu quer alterarem, dizer? sim. Oi? Artigo texto daí. O artigo, porque assim, a gente tem acesso ao documento aqui no Drive, só que a gente não consegue editar, adicionar um comentário, por exemplo, entendeu? E se tivesse essa opção, seria interessante para deixar para os Claro, autores. claro. Não, eles têm que estar em um Word editável, né? Que aí dá para fazer os comentários, deixar tudo com as marcas, né? Os track changes ligado. E aí, não, acho que tem que ser assim. Boa ideia. Vamos pedir para os autores, tá? Vamos pedir Tá. para os autores aí. Eu acho que Colocado aqui. o André, como botou como proprietário, eu acho que ele consegue conceder o acesso. Ah, Só já está em Word, só não está editável. Ah, bom, aí é mais fácil, é Exato. só liberar. Só acho que faz um backup, né, para não dar bagunça e vamos embora. Isso. O André vai pôr aqui, colocar para edição. Isso. Tá, eu vou deixar uma cópia em cada pasta, uma cópia para edição, o nome ali, que é o arquivo para ser editado. Então. Isso. Professor, acho que a gente conseguiu concluir essa etapa. É o terceiro ato? Ou 58, hein? Terceiro ato, parabéns, acertou. Obrigado. De folga agora, hein? Eu tô conseguindo aqui com esforço, né? Dedicação, empenho. Desculpa, vou fazer um comentário. Eu gostei foi como mudaram o sobrenome de Edilson. Edilson Fadiga. Verdade.
Eu apoio também, achei muito bom esse nome. O Não sei Edilson por é quê. É cansado, engraçado. né? O Edilson é cansado da vida já. Fadigado. Os cabelinhos dele já estão fadigados mesmo. E meu, tá bom? Semana que vem é a introdução do inverno. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer o encerramento por hoje. Na semana que vem a gente tem a apresentação do Dani, que vai falar sobre a introdução e a apresentação do artigo do IBRA. Começar. E aí a gente vai dar andamento. Lucas, quer falar alguma coisa? Não, acho que é melhor se a gente conseguir organizar para começar às 10, porque rende mais a reunião daí, né? Também acho, concordo. Boa. Arte do pessoal. Tá bom, tem alguns que não conseguem, né? Mas vamos tentando ajustar de novo, né? Isso vai levar tempo, porque tem gente que às vezes precisa só no próximo semestre estar no horário. Mas eu acho que é uma boa, porque aí o grande grupo consegue ficar e aproveitar mais. Tá bom? Sim. Eu vou parar de gravar aqui.